Viva Mais Saúde! Bom dia, Vanessa! Estamos em mais um programa Viva Mais Saúde. Hoje eu estou com a doutora Flávia, maravilhosa, ela que é dentista da odontologia biológica. Vamos entender um pouquinho o que é isso, né, gente? Talvez você que está aí de casa nunca ouviu falar sobre odontologia biológica. E nós somos o programa Viva Mais, o primeiro programa de saúde integrativa do Brasil. E eu estou muito feliz e honrada de trazer os melhores profissionais dessa área. E aqui comigo, então, doutora Flávia. Doutora Flávia, fala um pouquinho da odontologia, desde quando você é dentista e como que você veio para a odontologia biológica e o que é isso, afinal? Vamos começar Do começo. início. Eu sou graduada em odontologia na escola convencional, como todo que existe no Brasil ainda é a odontologia convencional, na qual também eu sou professora, dou aula em graduação. E me formei lá no ano de 1991, com 21 aninhos. E aí sempre aquela inquietude também de menina que quer saber cada vez mais, estudar muito. Aí eu fui para as especialidades, fiz endodontia, periodontia, mestrado em periodontia, especialização em ATM, DTM. Depois fui para a parte ortopédica, odontologia miofuncional. E assim, sempre via um ponto cego nessas especialidades. Porque a gente estava sempre assim com paciente recidivante, falhas terapêuticas, inflamações persistentes e era muito medicamentoso. E eu desde criança vim de uma linha de tratamento homeopática, tive o prazer de me tratar com homeopatia através de uma pessoa que me indicou a minha mãe na época a me levar. Então eu nunca fui adepta à medicação, nunca fui adepta assim para cada sintoma um remédio, né? Aquele aspecto de cara crachá, sintoma, medicamento. E aí tinha esse ponto que não se esclarecia nas minhas especialidades convencionais. E aí, através de uma pessoa que eu tive oportunidade de conhecer, eu cheguei na odontologia integrativa, né? Na saúde integrativa. E isso abriu a minha visão para todo sempre, eu falo que eu comecei a enxergar os problemas que não se resolviam na boca de uma forma sistêmica. Aí a odontologia integrativa me trouxe essa abordagem de tratamento integral, né? Não olhando só para a boca do paciente, não olhando só para aqueles dentes que se perdiam. E aí a gente começou com modulação de nutracêuticos, modulação hormonal bioidêntica, que é super bem-vindo, nós esgotamos nossos hormônios ao longo da nossa vida. Depois veio o estudo do sono, que eu descobri que, se a gente tem que repor hormônios, a gente pode produzir também, se a gente dormir bem. E as pessoas todas tomando nas escolas que eu estudava, prescrevendo medicação para dormir, indutor do sono. Como assim? Aí comecei a trabalhar dentro da odontologia do sono, que não se pode nem falar odontologia do sono, porque não é uma especialidade reconhecida, mas o sono dentro da odontologia, vamos dizer assim, e a pessoa dormindo melhor, ela consegue dormir o sono profundo, produzir seus próprios hormônios, né? Tem maior clareza mental durante o dia, porque não tem aquele comportamento. Nos Estados Unidos, os estudos falam assim que a pessoa privada de sono se comporta como uma bêbada no telefone, na direção, né? Como um paciente embriagado dirigindo. E aí foi clareando a minha mente, opa, então se regular o paciente, fazer o básico bem feito, eu vou conseguir ter os resultados que eu quero na boca. E nisso entrou o fator respiração, que aí eu falei, nossa, mas para dormir, as pessoas sofrendo de insônia, por que não dorme, né? Aí nos exames do sono aparecia muito ronco e apneia, muito diagnóstico de ronco e apneia e dessaturação de oxigênio durante o sono. Falei, nossa, nós não somos peixes, né, para viver mergulhado embaixo d'água. A gente precisa respirar, né? Nós humanos somos respiradores. A gente precisa de oxigênio para ter uma boa saturação da nossa oxihemoglobina. E hoje se falou muito aqui no congresso de sangue e tal. O sangue para correr, para ele chegar nos tecidos, ele tem que estar oxigenado, né? Ele tem que estar saturado de O2. Então, a SpO2, que é a saturação de oxigênio, só vem através da respiração. E que respiração, se você me perguntar? A respiração nasal. A nossa boca foi feita para falar, para mastigar, mas não foi feita para respirar. E as pessoas hoje num estado muito estressante de ansiedade, a gente não encontra mais as pessoas com lábios selados.
a gente encontra as pessoas com lábios desencostados. E desencostado está entrando CO2. Nós precisamos de CO2 no nosso corpo também, porque através da respiração nasal, o oxigênio para ser entregue nos tecidos precisa de uma certa quantidade de CO2 no corpo. Só que esse CO2 tem que estar em equilíbrio com o O2, porque se eu tenho só CO2, ele passa a barreira hematocefálica e vai também levar prejuízo para o nosso sistema central, para o córtex frontal, perda de atenção, pacientes com transtornos de déficit de atenção, né? Hoje todo mundo tem um medicamento para foco, mas eu falo que o foco vem da oxigenação cerebral. E aí a respiração entrou muito forte nisso. Pô, eu trabalho com boca e meus pacientes estão usando a boca de modo inadequado, estão usando a boca para respirar. E Flávia, vamos falar, doutora, nós estamos aqui com o seu livro, né, que foi lançado agora no Congresso, na Conferência de Saúde Intestinal. Gente, olha isso, gente, olha que livro, e ele relata tudo o que nós estamos falando aqui. Explica um pouquinho, doutora, do livro. Detalhadamente. Esse livro nasceu após 30 anos de trabalho, não vou falar exatamente quantos anos, mas exatamente para esclarecer essa metodologia que eu adotei com todas as formações, né, nada que eu criei sozinha, para ajudar as pessoas que respiram mal, né? E aí o tema, respirar mal adoece, o impacto no sono, na face e na saúde geral. Porque se você não respirar, você pode tomar o melhor nutracêutico, fazer as melhores terapias, mas a respiração é o que começa todo o nosso sistema, acorda o nosso sistema para trabalhar. Perfeito, doutora. E se você puder deixar um recado para quem está nos vendo, o que você poderia deixar de dica, uma mensagem final? Vou falar ainda da minha obra, de um filho, né? Já fiz um filho, agora nasceu um outro filho. Eu espero que esse livro chegue a mais pessoas possíveis e que esse conhecimento transforme-se em saúde, porque respirar melhor é viver melhor. Sensacional, gratidão. Olá, eu tenho aqui um convite especial para vocês. Eu quero apresentar o manual, o Guia do Intestino. Esse livro onde vai realmente ajudar não só você, mas todos os seus familiares que lerem esse manual e, claro, praticar, porque aqui tem dicas práticas para você ter o seu intestino saudável. Vanessa, e nós estamos aqui também com um aluno, na verdade eu sempre falo que ele é meu filho também, gente, é meu terceiro filho, porque o Ivan realmente é um exemplo para nós, profissionais da área da saúde, porque ele é tão novo, tive a oportunidade de conhecer o Ivan, ele tinha 16 aninhos, hein, Ivan? E quando ele chegou para mim, ele, doutora, eu quero fazer seu curso, ele me seguia nas redes sociais, né? E desde novo, assim como minhas filhas, eu vejo também eles já criando uma paixão, um interesse por estudar saúde. E, de fato, isso para nós é muito gratificante, ver um jovem já empenhado, estudando, fez o curso, se formou comigo, agora em pós-graduação com o doutor Laí, está graduando agora odontologia também. Então, Ivan, conta aqui como você chegou nessa jornada para nós. Então, na verdade, muito antes eu queria fazer medicina. É verdade. Queria fazer medicina, acreditava que o remédio iria resolver a vida do paciente. Só que, como o próprio nome já diz, que a gente aprende, principalmente no seu curso de naturopatia, medicina, a gente vai aprender uma prescrição de remédio e o remédio remedia. Vai remediar. Você vai lá, você vai tomar um remédio para dor de cabeça, ele vai piorar seu fígado. Você vai tomar para o fígado, ele vai piorar seu estômago. Chega uma hora que as doenças que você tem são por conta do remédio. Não é nem por conta da sintomatologia sintoma. ali que estava inicialmente. A pessoa não sabe nem mais o que ela tem, né? Isso. Então, eu conheci, vi que você ia ter essa formação, acreditava que eu não iria poder fazer. E não podia ser muito mesmo, viu, novo. gente? Ele tinha 16 anos. Falei, nossa, e agora? Vamos conversar com a faculdade, vamos ver. Aí, comecei a assistir o curso, primeira aula, metais tóxicos, desparasitação, assisti tudo em um dia. Que é a Aniflix, né? Aniflix. Então, porque assim, o curso da doutora é igual você assistir uma Netflix, só que prende. Não é aqueles filmes assim que você vai falar, nossa, o que tá acontecendo?
Não, realmente prende a gente consegue assistir. Se você assistir, ó, uma dica que ela mesma me deu, assista 3 vezes que você nunca mais esquece. Isso. Então, comecei a assistir, me apaixonei, aí depois eu fui lá, pedi um estágio pra ela, chorando lá. Verdade. Todo dia, né, quase, eu tava É. aparecendo lá, pedindo estágio pra ela. Tive a oportunidade de ficar Quase um ano, quase né? um ano, praticamente domingo a domingo, né? Domingo a domingo. Por Que isso- foi uma experiência muito boa. Então, aí depois, acabei na naturopatia, Isso. fui conhecer a pós do Dr. Lair, saí Quase finalizando quase também. finalizando agora, e descobri agora nova paixão, né, odontologia, que a gente entende também que os dentes, a gente não pode ver um corpo sem a boca e uma boca sem o corpo. Isso. Tá tudo ligado, tá tudo no corpo, então é tudo sistêmico, a gente tem que Isso. entender isso. Então, é apaixonante tudo isso, esse universo, né? Que aí quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Uhum, Então, acho que é perfeito. muito importante a gente estudar além do que é passado pra gente. Não ficar ali limitado, né, Ivan? Então, Sim. muito obrigado por contribuir com Viva Mais Saúde, você tão jovem, então é só o começo. Parabéns, viu, Ivan? Obrigado. E como vocês sabem, nós trazemos os melhores profissionais da área da saúde integrativa. E eu estou aqui com o Dr. Fábio, o melhor cardiologista da integrativa, e eu falo isso com propriedade, porque ele é o médico da nossa família, ele é o meu médico, médico dos meus pais, de toda a nossa família. Dr. Fábio, muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a sua carreira, como que você chegou na cardiologia, na saúde integrativa, na medicina integrativa. Olá, Anne, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, pelo programa, por esse trabalho, né, de conscientizar as pessoas da importância da saúde integrativa. Você gostando ou não, o seu corpo é um corpo integrado. E o grande pecado da cardiologia tradicional é tratar o coração como se ele estivesse desconectado do corpo, como se ele estivesse isolado e não houvesse conexões com o intestino, com o cérebro, com os hormônios. Então eu trilhei um caminho na cardiologia tradicional, professor universitário, trabalhei com doença há muitos anos, em UTI, em sala de emergência, vi muitas pessoas morrerem, sofrerem por conta de uma medicina que não trata a saúde. Graças à minha esposa, eu me converti para a medicina integrativa, para o cuidado integral, e hoje eu tenho colhido esses frutos, né? Com essa mudança de abordagem, eu tenho visto todos os dias mudanças de vida, reestruturação, mudança, verdadeiros milagres. E quando a gente trata a base, a gente faz aquilo que a Bíblia fala, né? A casa construída sobre a rocha, ela enfrenta a tempestade, ela enfrenta o vendaval, ela tem muito mais resistência. Então é isso que a gente tem tentado levar para os pacientes, uma vida plena, uma saúde plena, com uma saúde fortalecida, uma base forte. Exatamente. Doutor Fábio, vamos aproveitar, é um tema um pouquinho aí polêmico que a gente tem ouvido falar, que são as canetas emagrecedoras, mas gente, inclusive os meus pacientes que necessitam a utilização das medicações, sempre eu faço a indicação para o Dr. Fábio, porque ele realmente é o médico que eu confio e que eu tenho visto trabalhar com isso, né, com a medicação de forma realmente consciente, acompanhada. Vamos falar né, qual é os pós e contra do uso da medicação, doutor? Porque está todo mundo usando, mas deve usar, não deve, aleatório? Como que podemos deixar uma dica para quem está de casa, inclusive usando, né, a medicação e talvez correndo até um risco? Sim. Nos análises do GLP-1 são medicações que a indústria criou, eu falo que foi para evitar um colapso da saúde nos Estados Unidos, porque lá a obesidade se tornou uma epidemia, as pessoas, mais de 80% da população é obesa, então eles foram meio que forçados a criar um certo mecanismo de controlar a epidemia, algo que eles mesmos criaram. O sistema adoeceu as pessoas e eles precisaram criar um antídoto, algo para minimizar essa situação. É claro que o projeto da indústria é deixar as pessoas usando doses altas e dependentes da medicação para o resto da vida. Se a gente pega o estudo original do Mounjaro, todo mundo usou 15 miligramas,
a atividade física que era recomendada no estudo era vergonhosa, 150 minutos de caminhada por semana, e uma dieta extremamente simples, não tinha prioridade, proteína, de fibras. Então, é um estudo desenhado para que se a pessoa parar com a medicação, ela vai engordar de novo. Agora, a gente pode usar a medicação de forma sábia, inteligente, existe uma possibilidade da gente usar a favor do paciente? Existe, né? A medicação ela tem poder, ela realmente inibe a fome, ela tem um efeito anti-inflamatório. Existe um estudo da doutora Juliana Bica, até uma médica brasileira, uma endócrina, que ela provou que 1 miligrama já tem uma ação anti-inflamatória. Então, nós podemos ser espertos e usar a indústria a nosso favor. Então, usar doses baixas, com acompanhamento, o paciente vai emagrecer mais rápido. Quando ele emagrece mais rápido, ele ganha motivação para se cuidar. Ele ganha autoestima e aí você vai conseguir motivá-lo a mudar o estilo de vida. O que realmente gera saúde é mudar o estilo de vida. É mudar o sono, é mudar a alimentação, é fazer atividade física. Mas se o paciente está muito obeso, está muito inflamado, você exigir dele, você tem que fazer atividade física, você tem que mudar a alimentação, ele não está preparado para aquilo. Nesse primeiro momento, é como a gente tratar um paciente com uma hipertensão grave. E está lá com pressão muito alta. Nós temos que mudar o estilo de vida dele, temos que mudar a alimentação, mudar os hábitos, sim. Mas naquele momento ele precisa de uma medicação. A gente não vai deixar ele correr risco. E a obesidade da mesma forma, é uma situação metabolicamente falando grave. Ele está correndo o risco de ter um câncer, um AVC, um infarto. Então usar uma medicação numa estratégia de tirar ele dessa situação mais rápida é perfeitamente plausível. Claro que ela tem que estar inserida dentro de um projeto de saúde. Sim. O problema é que os médicos usam, e eu tenho recebido vários pacientes que vinham usando e não tiveram resultados. Então a medicação sozinha ela não faz milagre, mas usada com a dose baixa, correta, personalizada, dentro de uma estratégia integrativa, de cuidado integral, ela pode ser uma ferramenta poderosa? Com certeza sim. Gratidão, doutor. Então, fica a minha recomendação, a minha indicação. Se tem um médico que eu posso indicar hoje, é o doutor Fábio. Agradeço você os cuidados com a nossa família, doutor Fábio, porque além de tudo, é um médico extremamente humanizado, um médico espiritualizado. Então, isso realmente faz toda a diferença quando a gente une, né, também a fé, né, o amor pelo próximo. Então, isso realmente muda todo o jogo do cuidado com o paciente, com a vida. Gratidão. Obrigada, Eu que doutor. agradeço, Anny. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você. E a medicina sempre teve essa preocupação de lembrar e tratar o paciente, lembrando que ele é corpo, alma e espírito. Quem fundou os hospitais foi a igreja. Quando ninguém queria saber dos doentes, quem foi lá e resgatou foram os cristãos. Então, esse cuidado com a alma, com a espiritualidade, como a gente vê que é diferente. O paciente que tem uma espiritualidade, como ele se comporta melhor, ele evolui melhor, ele se recupera com mais facilidade. Então, motivar e ajudar o paciente a valorizar a sua fé, a sua espiritualidade é algo essencial. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Anny, pelo sucesso, tá? Viva Mais Saúde!